Você já parou para se perguntar por que certas pessoas parecem sugar a sua alma sem nunca tocar seu corpo? Porque, mesmo depois de se afastar, a presença delas ainda ecoa dentro de você como uma sombra que não se dissipa. Carl Jung chamou isso de possessão psíquica. E quando o narcisista se instala no seu inconsciente, ele não precisa mais estar presente fisicamente para continuar o seu jogo. O que ele quer não é amor, é controle. O que ele teme não é o escândalo, é o espelho. E neste vídeo, vamos virar esse espelho contra ele. Mas atenção, o que será revelado aqui não é um manual comum. É uma travessia perigosa pelo inconsciente sombrio, onde os truques do narcisista se dissolvem diante de uma força que ele não pode manipular. A verdade oculta sobre si mesmo. Jung dizia que o inconsciente conspira para a cura, mas antes de curar, ele destrói. E quem já viveu sob o encanto do narcisista sabe, o despertar não é bonito, é brutal. É como se algo morresse dentro. Mas o que renasce depois nunca mais se dobra. Você acha que conhece o narcisista, acha que ele é só vaidade, arrogância, sede de aplausos. Mas e se eu te dissesse que isso é só a casca? Que o verdadeiro motor por trás de tudo é medo, medo de olhar para dentro e ver o vazio? E se os golpes que Jung revelou forem, na verdade, chaves, não para destruir o outro, mas para libertar a sua própria consciência do jogo sujo? O que você faria com esse poder? Não se engane, este vídeo não é sobre vencer o narcisista, é sobre quebrar o feitiço, sobre virar o jogo sem jogar. Jung nos ensinou que toda sombra projetada esconde um trauma esquecido. E quando você toca nessa ferida com consciência, ela explode. Mas cuidado, quem manipula vive à beira do colapso, e basta um gesto, uma palavra, uma reação fora do script. E tudo que o narcisista construiu desmorona. Mas esse gatilho precisa ser preciso, frio, letal. O que está prestes a ser revelado pode parecer perigoso demais para alguns e libertador demais para outros. Por isso, permaneça até o fim. Porque o último golpe não é apenas psicológico, é arquetípico. E quando ele for desferido, o que cairá por terra não será apenas o narcisista. Será tudo aquilo que você acreditava que precisava suportar em silêncio. O silêncio acabou. O inconsciente quer falar, e ele vai gritar. Há algo que ninguém te contou sobre o narcisista. Ele não vive fora de você. Ele vive em você. Ele se esconde nas vozes que te sabotam, nas dúvidas que te impedem de dizer não, nos olhares que você busca para se sentir suficiente. E é por isso que, mesmo quando ele vai embora, ele continua ali, no espelho, na memória, no medo de repetir o erro. Jung não falava de monstros externos, ele falava da sombra. E a sombra não grita, ela sussurra. Mas o sussurro dela pode destruir uma vida inteira. O narcisista não invade, ele seduz. E a sedução mais perigosa não é a que encanta, é a que entende. Ele capta sua fome secreta por aprovação. Ele fareja sua saudade de ser visto. Ele pressente sua necessidade de ser especial. E te oferece tudo isso com juros ocultos. No começo, parece amor. Depois, admiração. Depois, dependência. Até que, sem perceber, você já não sabe mais se ama ou se implora, se confia ou se teme, se está inteiro ou só aguentando. É nesse vórtice que a consciência começa a se perder. Você começa a se moldar para evitar os ataques. Fica em silêncio para não provocar. Ri do que fere. Justifica o injustificável. E cada vez que você se anula, o narcisista se fortalece. Ele se alimenta do que você recusa em si mesmo, porque o jogo dele nunca foi te destruir de fora para dentro. Foi fazer você mesmo se apagar por dentro. E quando isso acontece, ele nem precisa mais agir. Você já virou seu próprio carcereiro. Jung chamava isso de identificação inconsciente. Você se funde com aquilo que mais te fere, na ilusão de que, ao compreender, será amado. Mas o narcisista não ama. Ele coleciona pedaços, molda você para caber no ideal dele. E cada vez que você se adapta, algo em você se rompe. O riso fica automático, o toque perde alma, os sonhos murcham e lá no fundo, uma parte sua grita. Mas ninguém ouve, porque até você já se esqueceu de como é a sua voz.
Então vem o mais cruel. Quando você já deu tudo, ele te esvazia. Quando você precisa dele, ele desaparece. Quando você finalmente grita, ele sorri, porque a dor do outro é o palco onde o narcisista se sente vivo. Ele precisa que você se quebre para se sentir inteiro. Ele precisa que você duvide para parecer certo. E se você tenta confrontar, ele se vitimiza. Se você expõe, ele distorce. Se você foge, ele volta. Mas nunca para amar, sempre para manter o ciclo. É nesse ciclo que muitos se perdem, por meses, anos, vidas, porque o narcisista não destrói com socos, ele destrói com promessas, ele não grita, ele manipula, ele não afasta, ele prende. E quem está preso, muitas vezes, nem sabe. Porque a prisão mais profunda é a que vem disfarçada de amor. E quando você se vê trancado nesse labirinto, sem saída aparente, algo dentro começa a morrer. Mas às vezes é preciso morrer para nascer. E se eu te dissesse que Jung já sabia disso? Que ele descobriu golpes silenciosos, gestos simbólicos, reações inesperadas que podem virar o jogo? Não pela força, mas pela consciência. Golpes que não atacam, espelham, que não gritam, desmascaram, que não revidam, revelam. Golpes que não são vingança, mas libertação. Porque quando você enxerga o narcisista como ele realmente é, ele perde o poder e começa a desmoronar por dentro. Mas calma, ainda não é hora de revelar. Antes, você precisa sentir. Precisa se lembrar da primeira vez que sentiu medo de falar o que pensava. Precisa tocar na dor que sentiu ao perceber que seu amor era uma moeda. Precisa encarar o vazio que ficou quando você percebeu que não bastava. Porque é nesse vazio que o primeiro golpe será preparado. E ele só funciona se for sentido, não explicado, sentido. O inconsciente guarda todas essas memórias como símbolos vivos. E Jung nos ensinou: o que não é trazido à consciência retorna como destino. Então olhe bem, talvez o que você está vivendo não seja azar, talvez seja um chamado, um eco vindo das profundezas da sua psique dizendo: chega. E se você ouvir, o jogo muda, porque o verdadeiro golpe não é contra o narcisista, é contra o encantamento que ainda te prende a ele. Você já percebeu como o narcisista treme diante do silêncio? Como ele se desestabiliza quando você não reage, quando não cede, quando simplesmente não se curva? Isso não é à toa. O silêncio é um espelho, e o narcisista odeia se ver refletido sem o aplauso da sua validação. Esse é o segundo golpe. Não se trata de fugir, não se trata de confrontar. Trata-se de desaparecer sem sumir, estar presente, sem estar disponível. E é aqui que a sombra dele começa a implodir. Carl Jung dizia que o inconsciente não suporta o vazio. Ele o preenche com símbolos, com ruídos, com projeções. Quando você recua, o narcisista precisa preencher sua ausência com algo. E o que ele encontra não é você, mas ele mesmo. Sua própria carência, sua própria insignificância, sua própria distorção. E isso o corrói, porque ele não suporta a ideia de não ser o centro, não ser visto, não ser temido. Quando você cala, ele se escuta, e nada o apavora mais do que sua própria verdade. O segundo golpe é um movimento interno, não tem grito, não tem justificativa. Ele acontece quando você deixa de tentar explicar, quando para de se justificar, quando entende que seu valor não está em provar nada. O narcisista quer debate porque o debate o alimenta. Ele quer o caos porque o caos confunde. Mas quando você se aquieta com firmeza, algo começa a se inverter. Ele tenta provocar e você apenas observa. Ele tenta manipular e você não se afeta. E isso é devastador para quem vive da reação do outro. O narcisista te quer em alerta, quer que você pise em ovos, quer que cada respiração sua dependa da aprovação dele. Mas quando você rompe esse laço invisível e caminha com firmeza por dentro de si, sem precisar da permissão de ninguém para existir, ele sente o chão fugir, porque ele não sabe lidar com quem não está em guerra
guerra, ele precisa de um inimigo para se sentir vencedor. Mas se você não joga, não há prêmio. E sem prêmio, o narcisista perde o propósito. É aqui que o jogo muda. Quando você deixa de ser personagem do enredo dele e volta a ser autor da sua própria história. É uma ruptura silenciosa, quase invisível por fora, mas radical por dentro. É quando você percebe que não precisa mais vencer o narcisista. Precisa apenas deixar de se vincular ao drama dele. E essa libertação silenciosa é um dos golpes mais cruéis que ele pode receber. Porque enquanto você se levanta, ele afunda no próprio vazio. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você é, rompendo com as máscaras que o mundo tentou colar em você. E o narcisista é mestre em fabricar máscaras. Ele te elogia para te moldar, te culpa para te controlar, te confunde para que você se perca. Mas quando você se olha no espelho e vê além da dor, além da culpa, além do medo, você não se reconhece mais como vítima. E nesse momento, ele já perdeu. O segundo golpe, então, não destrói. Ele dissolve. Ele derrete o castelo ilusório onde o narcisista reinava. E o mais impressionante é que ele nem entende de onde veio a queda. Ele busca explicações, tenta repetir os mesmos jogos, repete frases como feitiços, mas não funciona mais, porque você mudou por dentro. E isso ele não consegue tocar. Não importa quantos truques ele tente, o que foi despertado em você não pode ser desfeito. Mas atenção, esse silêncio não é o silêncio da fuga. É o silêncio da presença, é estar ali, inteiro, mas sem medo. É não cair na armadilha do drama, é ser a calma que ele não pode manipular. E isso exige força, exige prática. Exige olhar para dentro e sustentar o desconforto de não mais reagir, porque o silêncio, para quem antes gritava para sobreviver, é um território desconhecido. Mas é nesse território que você renasce. Você talvez sinta vontade de responder, de se defender, de provar que está certo. Mas lembre-se, o narcisista só existe enquanto você precisar ser visto por ele. Quando a sua luz interna se acende, a necessidade de ser validado por fora desaparece. E então, o jogo morre, não por vingança, mas por transcendência. E o que morre com o jogo é a dependência, o apego, a dor de ser invisível, porque agora você se enxerga, e isso basta. Esse segundo golpe é invisível, mas fatal. Ele não destrói com palavras, mas com a ausência delas. Não com gestos, mas com a firmeza do não-gesto. É como uma dança interrompida no meio do palco. O narcisista ainda gira, esperando aplausos, mas o público já foi embora. Só resta o eco, e esse eco, para ele, é insuportável. Porque nele não há controle, não há plateia, não há jogo. Há apenas o som do que ele mais teme, o próprio vazio. Você já reparou que o narcisista sempre tem pressa? Ele precisa de respostas imediatas, de decisões no impulso, de reações inflamadas. Ele quer te atropelar emocionalmente, porque sabe que se você parar para refletir, a verdade aparece. E é por isso que o terceiro golpe de Carl Jung é tão poderoso. Ele desarma o narcisista com o tempo, mas não qualquer tempo. É o tempo interior, aquele que desacelera o sangue, que silencia o medo, que suspende o drama e obriga o outro a encarar o vazio entre uma palavra e outra. O terceiro golpe é a demora consciente, é a pausa estratégica, é o gesto de não responder agora, de não se deixar arrastar pela urgência do outro, porque toda urgência criada pelo narcisista é uma armadilha psíquica. Ele cria o caos para te manter em desespero, ele encena uma crise para te manter vulnerável. Ele impõe prazos fictícios para que você ceda antes de perceber que está sendo enredado. E quando você recusa esse ritmo, ele desaba. Jung dizia que o inconsciente tem seu próprio tempo e que apressar um processo interno é como forçar a abertura de uma flor antes da hora. O narcisista não entende isso. Ele vive num frenesi de controle. Ele quer dominar os ciclos, os gestos, as falas, os silêncios. Mas quando você atrasa a resposta, quando você demora a decidir, quando você escolhe esperar,
o poder muda de mãos. Porque quem controla o tempo, controla o ritmo da dor. Esse golpe não é intuitivo, ele exige resistência, porque o narcisista vai provocar, vai dizer que você está fugindo, vai te chamar de frio, vai se vitimizar, vai criar urgência em forma de ameaça ou desespero. Mas tudo isso é performance. Ele não quer resolver, ele quer dominar. E quando você se recusa a jogar com o tempo dele, você mostra que não está mais sob hipnose. Você está acordando, e esse despertar o desestabiliza por inteiro. A pausa é revolucionária. Quando você escolhe o silêncio entre os estímulos, você quebra o script. O narcisista não sabe improvisar quando o controle escapa. Ele espera um padrão, e você oferece o inesperado. Ele quer grito, e você oferece ausência. Ele exige decisão, e você oferece mistério. Esse abismo entre o desejo dele e a sua resposta é um golpe invisível que corrói sua ilusão de domínio. Mas cuidado, esse terceiro golpe não é sobre jogar com o outro. É sobre recuperar o próprio eixo. O tempo, para Jung, era também uma ponte com o inconsciente. E quando você retarda a ação, você permite que a sua própria sombra te informe. Você escuta o que a ferida tem a dizer. Você observa o que se move dentro de você. Você dá espaço para que a dor se revele. E com ela, a verdade que estava sendo abafada pela pressa do trauma. O narcisista odeia quando você pensa. Ele não quer que você reflita, porque a reflexão é o começo da libertação. Ele prefere o impulso, o calor da discussão, o veneno do instinto. Mas quando você respira fundo, fecha os olhos e diz: eu vou pensar sobre isso, algo nele implode. Porque agora você está fora do alcance. Você se transformou em enigma. E para quem vive de previsibilidade, não poder prever é o início da queda. Esse golpe não se dá em um dia. Ele é construído com disciplina, com a arte de não responder à provocação, de não ceder à chantagem emocional, de não agir para salvar o outro do próprio drama. Isso dói, porque você foi treinado para resolver, para consertar, para agradar. Mas Jung nos lembra que o verdadeiro crescimento vem da tensão suportada, não da fuga. E sustentar a pausa é sustentar o seu renascimento. Você verá o narcisista se contorcer, tentar recuperar o controle com promessas doces ou ataques vorazes. Ele vai dizer que você é cruel, que você está destruindo tudo. Mas escute, o que está sendo destruído não é amor, é a fantasia. É a estrutura artificial que ele criou para te prender. E quando ela ruir, você verá. Ali nunca houve reciprocidade, só reflexo. E reflexos não amam, eles apenas repetem o que veem. E você não é mais o mesmo. Quando você entrega esse golpe, o terceiro golpe, você não está apenas resistindo, você está resgatando o seu tempo interior. Está dizendo ao seu corpo que ele não precisa mais viver em alerta. Está ensinando à sua mente que o perigo passou. Está mostrando à sua alma que ela pode finalmente respirar. E esse respiro, essa espera, esse espaço é onde o inconsciente começa a curar. O tempo vira abrigo, a demora vira força e o que parecia fraqueza vira poder. Existem momentos em que, mesmo longe do narcisista, você ainda sente que está sendo observado, como se houvesse olhos invisíveis te seguindo por dentro. Suas escolhas, seus gestos, suas palavras, tudo ainda parece calculado por uma presença ausente. Isso não é imaginação, isso é programação psíquica. E é justamente por isso que o quarto golpe de Carl Jung é uma ruptura profunda. Ele dissolve o vínculo simbólico entre vítima e manipulador, quebrando o feitiço silencioso que mantinha a alma acorrentada mesmo após a fuga. Esse quarto golpe é talvez o mais sutil e mais perigoso para o narcisista. É o corte simbólico do cordão invisível. É o momento em que você deixa de tentar ser entendido por ele, deixa de tentar ser visto, deixa de buscar o reconhecimento que nunca virá. Porque agora você entende, o narcisista não te amava, ele te utilizava, e essa consciência muda tudo. Ela transforma sua dor em lucidez, e lucidez é uma lâmina afiada. Jung ensinava que quando uma relação simbólica se quebra, o inconsciente entra em crise, e o narcisista entra em colapso.
isso, porque ele não se nutria do seu corpo, ele se nutria do seu olhar. Ele existia enquanto você acreditava nele, enquanto você atribuía sentido à sua presença, enquanto você via nele algo sagrado, ferido, especial. Mas quando você retira esse olhar, ele some, porque o narcisista não é real. Ele é uma máscara que só vive enquanto você sustenta o palco. Esse quarto golpe não é um gesto, mas um esvaziamento interno. É o momento em que você olha para ele e não sente mais nada, nem raiva, nem amor, nem desejo de justiça, só ausência. Um silêncio sagrado, uma neutralidade que só é possível quando a alma entende que foi sequestrada, mas agora está livre. E essa liberdade assusta, porque no fundo, você talvez não saiba quem é sem esse vínculo, mas é aí que começa o milagre. A maioria das vítimas de narcisistas não está presa ao agressor, está presa ao que sentia ao lado dele. A fantasia de que aquele amor era único, a ilusão de que aquele drama tinha propósito, a esperança de que, um dia, ele mudaria. Mas quando você vê tudo isso como projeção, como fome disfarçada, como repetição de uma ferida antiga, algo dentro de você se parte. E o que se parte é a raiz do ciclo. Esse golpe é mais interno do que externo. É a decisão de não se importar, de não correr atrás, de não enviar mensagem, de não dar mais uma chance. E isso, para o narcisista, é uma sentença. Porque ele pode lidar com ódio, com confronto, com escândalo. Ele pode lidar com tudo, menos com o fato de não importar mais, de ter se tornado irrelevante, de ter deixado de ser necessário. E quando isso acontece, ele morre psíquica e simbolicamente. Jung nos advertia que o maior sofrimento humano vem da ilusão de que algo fora de nós pode nos completar. E o narcisista explora essa ilusão até a última gota. Ele se apresenta como a resposta que você procurava, como a cura que faltava, como o destino que você esperava. Mas, no fundo, ele é só uma projeção, uma fantasia montada com os pedaços do que você ainda não curou. E quando essa verdade invade sua consciência, o feitiço acaba. Não de forma espetacular, mas como uma vela que apaga sem vento. O quarto golpe, portanto, é esse, a retirada simbólica do que você dava de si mesmo. É deixar de alimentá-lo com suas culpas, suas memórias, suas idealizações. É olhar para trás e ver um vulto, não mais um Deus, um salvador ou um vilão, apenas um vulto, um reflexo do que você tolerou, do que você acreditou precisar, do que você estava disposto a suportar para não encarar a solidão. Mas agora você está pronto para ficar só. E isso, paradoxalmente, é o que mais assusta o narcisista, porque a sua liberdade o reduz a poeira. Você não precisa anunciar esse golpe. Ele acontece em silêncio, na sua postura, na forma como você olha ou deixa de olhar, no que você responde ou escolhe ignorar. Ele acontece quando você para de justificar sua ausência, quando você sai da explicação e entra na decisão, quando você entende que o verdadeiro vínculo que precisa ser restaurado é com você. E o narcisista, nesse processo, se torna só um marco, um nome na história, uma página virada sem dor. É nesse momento que o narcisista sente o chão ruir, porque ele sempre acreditou que você voltaria, que você cederia, que bastaria um gesto, uma lembrança, uma palavra, e tudo se reabriria. Mas não se abre mais, porque agora a chave está com você, e você já não quer mais voltar, não por raiva, mas por clareza, porque você entendeu que há vida sem drama, há amor sem guerra, há presença sem dor. E o que ele oferecia nunca foi amor, foi apego travestido, foi controle com cheiro de cuidado, foi prisão pintada com as cores do afeto. O quarto golpe é o mais temido, porque ele não depende dele, depende de você, da sua cura, da sua coragem de abandonar o que te machuca, mesmo que ainda doa sair. E quando você aplica esse golpe, algo muda no ar. Você respira mais fundo, dorme mais leve, caminha mais livre e talvez, só talvez,
Comece a lembrar de quem você era antes do enredo, antes do espelho partido, antes do encantamento que quase te fez esquecer de si. Existe um instante, quase imperceptível, em que o mundo interno se reorganiza. Um momento silencioso, mas definitivo, em que o ciclo finalmente se rompe. Não há fogos, não há anúncio, apenas um respirar diferente. Uma presença que volta ao corpo, um olhar que se afasta do passado sem precisar dizer adeus. E é nesse ponto, quando tudo parece já ter sido enfrentado, que o quinto golpe de Carl Jung acontece. O mais inesperado, o mais avassalador, o golpe que o narcisista jamais consegue prever, a sua transcendência. Esse golpe não é uma ação, é um estado. Não tem barulho nem drama, não envolve confrontos nem despedidas espetaculares. Ele surge quando você não apenas sai do jogo, mas se torna alguém que o jogo não reconhece mais. Quando sua frequência muda, quando sua energia já não se conecta com a manipulação, quando você passa a vibrar tão acima da dinâmica que o narcisista simplesmente não te alcança mais. E essa é a queda final. Jung falava da integração do self, o ponto onde luz e sombra não travam mais guerra, mas dançam juntas, onde você não nega mais sua dor, mas a acolhe como parte do caminho, onde o que antes te definia, agora apenas te molda. O narcisista, por definição, vive fora desse espaço. Ele é incapaz de integrar. Ele reprime, projeta, transfere. Ele acusa os outros daquilo que não quer ver em si. Mas quando você se torna espelho da verdade, não para ferir, mas para iluminar, ele colapsa, porque não há onde se esconder da luz interna de quem se reencontrou. O quinto golpe é mais que um corte, é uma elevação. E nada desestabiliza mais um narcisista do que perceber que você não só escapou, como se tornou alguém melhor sem ele. Alguém mais inteiro, mais lúcido, mais livre, porque todo o esforço dele era para te manter quebrado, para que você precisasse dele. Mas agora, você não precisa mais, nem da dor, nem da lembrança, nem da narrativa. Você seguiu, e isso o destrói mais do que qualquer ataque. Nesse ponto, você já não quer revanche, já não busca respostas, já não espera um pedido de desculpas, porque você entendeu que a cura não vem da reparação do outro, mas da reconexão com sua própria essência. Você não perdoa por ele, perdoa por você. Não porque o que ele fez mereça esquecimento, mas porque sua alma merece descanso. Porque viver aprisionado a uma ferida é continuar dançando com o algoz, mesmo após a música ter terminado. O narcisista esperava que você voltasse implorando. Esperava que você envelhecesse sentindo falta. Esperava que você o odiasse para sempre, porque até o ódio o mantinha vivo dentro de você. Mas o quinto golpe não deixa espaço nem para o ódio. Ele substitui o ressentimento pela compreensão. Não pela compreensão inocente, mas pela consciência adulta. A consciência de que ele é apenas um personagem fragmentado, prisioneiro de si, incapaz de sair do labirinto que ele mesmo construiu. Você, por outro lado, saiu. Não pela porta da frente, não com flores. Saiu aos pedaços, rastejando, chorando, mas saiu. E cada pedaço recolhido se tornou força. Cada lágrima se tornou visão. Cada colapso se tornou fundação. Agora, você não é mais quem ele conheceu. Você não cabe mais naquela dinâmica. O que antes te paralisava, agora te move. O que antes te destruía, agora te revela. Você se tornou aquilo que ele jamais poderá ser, inteiro. Esse quinto golpe não será aplaudido. Ninguém verá. Não haverá troféu, mas ele ecoará na psique do narcisista como um sussurro insuportável. Você perdeu. Não porque ele não tentou te controlar, mas porque você deixou de precisar ser controlado. Porque você recuperou seu eixo. Porque você se viu além do espelho partido. E isso para ele é a verdadeira humilhação. Não ser odiado, mas ser esquecido. Jung sabia que a verdadeira revolução não acontece fora, mas dentro. E esse golpe é isso, a revolução silenciosa que te devolve a si mesmo. É quando você não luta mais contra a sombra, você a integra. Quando você não rejeita mais o trauma, você o transforma em sabedoria. Quando você não teme mais a solidão, você a transforma em templo. Quando o amor próprio deixa de ser um discurso e passa
passa a ser sua postura, e o narcisista, acostumado a te moldar, percebe que agora não há mais nada em você que ele possa alcançar. O quinto golpe é invisível, mas absoluto. É o encerramento do ciclo, sem precisar fechá-lo com palavras. É o ponto em que você se despe das identidades criadas pela dor e renasce com o silêncio de quem sabe. Não há mais necessidade de provar, de gritar, de expor, porque você se tornou inatingível. E nesse estado, você é luz demais para o mundo escuro do narcisista. Ele tenta tocar, mas escapa. Tenta provocar, mas você não responde. Tenta te lembrar do que foi, mas você já não se reconhece naquela versão antiga. Você agora é símbolo vivo da liberdade interna. Um corpo que guarda cicatrizes, sim, mas também sabedoria. Um olhar que já viu o inferno psíquico, mas agora enxerga além. O narcisista foi apenas um capítulo, intenso, cruel, necessário, mas apenas um capítulo, e o livro da sua vida segue, mais forte, mais denso, mais humano, porque o quinto golpe, acima de tudo, é amor. Amor por si, amor por tudo que você sobreviveu, amor por tudo que ainda virá. Há silêncios que não se ouvem, mas que continuam dentro da pele, como um eco ancestral que nunca foi traduzido. E talvez agora, neste instante exato, você esteja escutando um desses silêncios. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, algo que vibra no centro do peito, onde as palavras já não tocam. Porque essa não foi apenas uma jornada contra o narcisista, foi uma travessia até você. E se você chegou até aqui, é porque algo em você sempre soube. Havia mais, havia verdade por trás da dor. Você se lembrará disso não como se lembra de um conteúdo, mas como quem se lembra de um sonho que acordou uma parte esquecida. Porque o que foi dito aqui não estava fora, já habitava você em fragmentos. Como uma intuição que sussurrava quando todos mandavam calar. Como uma pergunta incômoda que ninguém queria responder. Como uma luz tímida pedindo para não ser apagada. E agora ela está acesa. Mesmo que fraca, mesmo que tremendo, ela existe. Os golpes não foram armas, foram espelhos, e o que você viu neles, talvez pela primeira vez, não foi apenas o rosto do outro, mas o seu reflexo sem máscaras, seu corpo cansado de resistir, sua alma implorando por descanso. Você viu as ruínas, sim, mas também vislumbrou a semente, aquela pequena centelha que sobreviveu a tudo, que mesmo esmagada pela manipulação, pela dúvida, pela humilhação, ainda respira. E é ela que precisa de você agora, não como vítima, não como sobrevivente, mas como guardião, porque a liberdade não é um fim, é uma escolha que precisa ser renovada todos os dias, nos detalhes, nas pausas, nos nãos que você aprende a dizer sem culpa, nos silêncios que você aprende a honrar, no corpo que você volta a habitar com dignidade, no amor que, enfim, começa a nascer sem ser dor. O narcisista ficará onde sempre esteve, fora da luz, preso no próprio espelho, viciado na própria imagem, condenado a repetir padrões que ele mesmo não compreende. Mas você não. Você cruzou o limiar, tocou o chão e decidiu não afundar. E isso ninguém pode tirar. Você agora carrega uma memória emocional nova, uma cicatriz que não sangra mais, mas que ainda arde quando você esquece quem é. E esse ardor é sagrado. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos no inconsciente se torna destino. Mas agora algo foi enfrentado, olhado nos olhos, nomeado, e isso altera os trilhos. A linha do tempo se curva quando alguém desperta, e você despertou. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo com as pernas trêmulas, você disse sim para a travessia. E isso já é tudo. Talvez amanhã você esqueça palavras, mas não esquecerá a sensação. Ela voltará em sonhos, em silêncios, em momentos de escolha, em encontros futuros. Porque quando uma alma reconhece sua liberdade, ela jamais se acomoda de novo. Há algo em você que já não se encaixa mais no velho. E isso é a prova viva de que algo foi tocado, de forma irreversível. Permita-se respirar por um instante. Feche os olhos e sinta o que ainda vibra. Não tente entender,
Apenas sinta. Talvez o que você precisa agora não seja de mais respostas, mas de coragem para viver a nova pergunta que nasceu aqui. Porque toda grande libertação começa assim, como uma dúvida sagrada que muda o ar ao nosso redor. Se essa jornada falou com a sua alma, se você sentiu que algo foi rompido, revelado, curado ou simplesmente nomeado, então não permita que isso morra aqui. Compartilhe, deixe um comentário como quem deixa um rastro de luz para outros encontrarem o caminho. Curta este vídeo como quem oferece gratidão à sua própria coragem e inscreva-se, não por hábito, mas por escolha. Porque quando algo pulsa tão forte, tão verdadeiro, ele precisa continuar vivo, mesmo depois do silêncio. E quando o espelho que te prendia se quebrou, você descobriu que o reflexo nunca foi você. Você era a luz por trás.